Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão da Palavra de Deus acerca desse assunto aí que você viu na thumb aí, no encarte, né, no título do vídeo. E um assunto que tem viralizado aí no meio gospel. E eu achei interessante fazer uma reflexão através desse vídeo. Nós demos uma pausa aí na série das parábolas, mas vamos continuar. Semana passada tivemos a Páscoa, tivemos aquele lamentável acontecimento em Blumenau, então a gente falou sobre esses assuntos. Mas vamos retomar em breve a nossa série sobre as parábolas, continuando da gente parou. Eu peço que você, se possível, fique até o final desse vídeo, porque essa reflexão aqui ela é muito interessante para nós, cristãos, nos dias de hoje. Nós que somos intitulados a Igreja do Senhor, a noiva de Cristo, sabemos que o Senhor está voltando, as profecias têm se cumprido e não é coincidência. Sabemos que o Senhor está às portas. E nós, como noiva de Cristo, temos que encher as nossas lamparinas de azeite para que quando o noivo venha, nós estejamos prontos, preparados. Amém? Desde já eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar o vídeo, aparecerá uma notificação no seu celular. E é isso, irmãos. Vamos entrar no assunto do vídeo, e é referente a uma irmãzinha. Ela tem, se eu não me engano, 17 para 18 anos, é uma menina e tem se destacado no meio gospel evangélico com suas pregações. E ao mesmo tempo que ela vem se destacando com suas pregações, ela vem sendo muito criticada pela maneira com que ela ilustra essas pregações. Ela usa objetos, iPhone, Coca-Cola, e faz comparações e analogias com objetos. Enfim, eu penso que o meu ponto de vista com relação a pregações, seja ela quem quer que seja que esteja pregando, ela tem que ser uma pregação cristocêntrica, onde a pregação ela tem por base a Bíblia, seja o Velho ou o Novo Testamento, mas que ela tenha um direcionamento apontado para Cristo, apontado para o que Cristo nos ensinou, apontado para o que Cristo veio fazer, o que Ele fez por nós. E não só isso, mas direcionando a nossa vida para que Cristo seja o centro da nossa vida em qualquer área, em qualquer âmbito. Mas essa é a minha convicção. Fazendo uma reflexão a respeito, eu não conheço a vida dessa menina. E assim, o apóstolo Paulo, ele fala no livro de Coríntios, né? O apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores do evangelho da época dele, né? Se não o maior. Conhecemos a história, temos vídeo aqui no canal sobre a história da conversão do apóstolo Paulo. A gente vem mencionando o apóstolo Paulo em muitos vídeos. Tirando a grandeza de Cristo no Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo como exemplo, né? Abaixo de Cristo, como homem e como vivência do Evangelho e com seus ensinamentos.
Porém, no capítulo 13 de 1 Coríntios, o versículo 11, ele faz uma menção de si mesmo. Ele fala assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, se eu for fazer uma comparação dessa passagem com a minha vida, com a sua vida, nós que às vezes somos mais velhos de idade com relação a essa menina, talvez nós tenhamos assim algum conhecimento, experiências a mais. Só que nós passamos por lá. Nós também fomos. É o que o apóstolo Paulo fala. Mesmo nós sabendo que no final da trajetória de Paulo ele teve uma grandeza em conhecimento e sobre o Evangelho, sobre Cristo, entendimento, nós vemos ele próprio falar com sua boca que quando ele era menino, ele fazia coisas de menino. Então o que ele está tentando ensinar? Que tudo faz parte, tudo na nossa vida faz parte de um processo. E nós temos que obedecer, não adianta a gente pular etapas. Eu acredito que lá na frente, essa irmã, ela vai olhar para trás se de repente ela tenha feito ou pregado ou falado alguma coisa que não condiz, ou que a falta de experiência dela faz com que ela não alcance na revelação da palavra. Ela vai olhar para trás, ela vai enxergar da mesma forma que o apóstolo Paulo enxergou, que eu enxergo, que você enxerga. Temos tantos pregadores, né? E a gente vai destrinchar alguns versículos bíblicos. E assim, a maioria das críticas que eu vejo na internet direcionada à vida dessa menina vem de pastores já com certo tempo de ministério, às vezes velho de ministério, e fala que não é assim, é assado, a palavra. Não discordo, às vezes, do posicionamento ou do entendimento acerca da palavra desses irmãos. Só que, será que eles começaram com a mesma sabedoria que eles têm hoje? Ou para eles chegar aonde eles chegaram hoje em termos de conhecimento, eles precisaram passar por esse processo? Será que eles não falaram muitas coisas lá no início de seus ministérios? Será que eles não falaram nem alguma coisa que estava fora do contexto bíblico ou da visão do Evangelho? Não sei, não posso julgar. Mas somos humanos, somos falhos e não nascemos sabendo tudo, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 1, né? O apóstolo Paulo, ele está começando ali as primeiras instruções dele para a igreja em Coríntios. Eles tinha acabado de receber o Evangelho, reconhecendo Cristo, mas ainda tinha coisas da antiga lei, né, do judaísmo, que ainda estava impregnado na ideologia deles, e eles precisavam ser libertos. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó: irmãos, não lhes pude falar com as espirituais, mas como as carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Aí ele continua, porque visto que há inveja, intriga e tal. Então era um ensinamento com amor para com aquele povo. O que ele quis dizer? Eu não posso trazer as espirituais. Se você pegar a versão da Bíblia da linguagem atual, ele fala assim que ele está falando que ele ainda não pode falar como se ele estivesse falando com pessoas maduras, e sim
como se ele estivesse falando com crianças. Porque para entender o evangelho de fato, você tem que começar lá do comecinho. Lembra que o Senhor começa a ensinar com parábolas e tal. O próprio Senhor Jesus fez isso. E interessante, eu faço uma conjectura através dessa passagem, que se você pegar um bebê recém-nascido e colocar um pedaço de carne na boca dele, muito provavelmente ele vai se engasgar e pode vir até morrer. Só que a carne, ela não deixa de ser um alimento. Quando ele estiver preparado para comer aquele alimento, ou seja, um pedaço de pão, ele vai comer. Só que precisa esperar o tempo. E assim é a nossa vida no Evangelho. Embora a gente muitas vezes pareça e se comporte como se soubéssemos tantas coisas, mas talvez o alimento sólido ele ainda nos gere desconforto. Então nós precisamos lá, como ele está falando aqui, precisamos ser tratados como leite. Eu vi uma declaração dessa irmã, dessa pregadora, Vitória Souza, que ela fala, né, num podcast, que de uma maneira bem assim, né, parece até um pouco de prepotência, mas a gente entende, é adolescência. Ela fala que a árvore que dá fruto é a que é apedrejada. Então ela fala que ela tem pregado para centenas de pessoas têm sido libertas e tal, e eu não duvido disso. O Senhor tem usado ela grandemente, porque tem pessoas ainda que precisam desse tipo de alimento. Então, se tem pessoas que ainda precisam desse tipo de alimento, por isso que existem pessoas com esse tipo de alimento para dar. E isso faz parte do crescimento no reino. Então, irmãos, é isso. Vamos ler no livro de Hebreus. Olha só, que interessante. O livro de Hebreus, né, a carta de Paulo aos Hebreus, ele fala aos Hebreus já com um pouco mais de dureza, porque já se tinha passado muito tempo, muitos ensinamentos. E ele começa assim, ó: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você consegue entender que aqui ele fala assim, ó? Ele está falando para o povo ali em Hebreus que pelo tempo eles já deveriam ser mestre. Pelo tempo que eles vêm sendo ensinados, eles já deveriam ser mestre. Mas eles se tornaram lentos em aprender, né? Aí ele fala assim, ó: vocês precisam de alguém que ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, você precisa voltar, precisa de alguém, entendeu? Como que eu posso dizer? Na nossa vida, na escola, nós passamos pela pré, primeira série, segunda série, terceira série e assim por diante. A nossa professora do pré, ela não foi a mesma professora do primeiro ano. A do primeiro ano não foi a mesma do segundo não foi a mesma do terceiro, não é assim? Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, que existem pessoas aptas a ensinar o começo, né? E interessante que, analisando o momento atual dessa menina,
ela está pregando para pessoas muitas vezes com 2, 3 vezes mais idade que ela. E é o que está acontecendo aqui. Se o apóstolo Paulo fala que eles, embora eles precisem voltar ao início, né? Alguém que lhe ensine os princípios tudo de novo, ao mesmo tempo ele fala, pelo tempo, né? Ele fala assim, ó, embora a essa altura já devessem ser mestres. Ou seja, todo esse tempo que eu passei ensinando vocês, né? E tantos outros apóstolos passou ensinando, vocês não aprenderam, então vai ter que voltar lá. E entendo eu que já eram pessoas de certa maturidade, vamos dizer assim, em idade. Então, irmãos, às vezes nós vemos grupos que, se você levar um alimento sólido, eles não vão entender. Muitas vezes pode até sair escandalizado ou até mesmo sem entender nada, sem edificação nenhuma, né? E de repente uma pessoa pregando uma palavra simples, como essa menina prega, fazendo algumas analogias, né? Eu discordo um pouco das pregações dela, porque eu noto que o foco de fato não é centralizar Cristo. São mais egocêntrica, né? Mais voltada para o massageamento do ego, né? Das pessoas, o engrandecimento. Isso traz um certo conforto para o ser humano, né? Quando o seu ego é massageado. Mas, enfim, eu não julgo ela. Não julgo ela porque ela não está no caminho errado. E o último versículo que nós vamos ler está em Filipenses. Filipenses capítulo 1. O versículo 15 ao 18 diz assim, ó. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição, egoístas, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Por isso me alegro. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer assim, aqui. O importante é que Cristo esteja sendo pregado. Se existem pessoas sendo edificadas pelo Evangelho através da vida dessa menina, é louvável o ministério dela, né? Não estamos aqui para julgar. Eu ouvi muitos absurdos aí na internet de irmãos que muitas vezes parece ser tão sábio, né? Mas de repente ainda eu acho que deve estar precisando de leite. E um conselho que eu dou para eles, vão lá beber um pouco de leite com a irmã Vitória Souza. Amém, irmãos? É isso, é a reflexão que o Senhor me deu através desse assunto. Busquei na palavra antes de falar, busquei uma palavra, orei ao Senhor. E em outro capítulo, o apóstolo Paulo está sendo questionado pelo povo, quem eles devem seguir, né? Porque tinha um outro pregador na época de Paulo, que também pregava Cristo. O nome dele era Apolo. Em um determinado tempo até os dois andaram juntos, mas depois cada um tomou um rumo e continuaram pregando o evangelho de Cristo. E o povo havia algumas desconcordâncias e intrigas entre o povo, e uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, né? O apóstolo Paulo adverte eles, fala assim que uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, mas o que importa, né? Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Cristo. Então, irmãos, que nós possamos entregar a nossa vida nas mãos de Cristo para que Ele nos dê o crescimento. E assim eu tenho certeza
que na vida dessa irmã, na vida da Vitória Souza, né? Na vida da Vitória Souza, que eu tenho certeza que o Senhor vai trazer o crescimento na vida dela, no ministério dela, e ela vai ganhar muitas almas para Jesus. Ela vai ser, já tem feito isso, né? E agora quanto aos teor das mensagens dela, se estou de acordo ou não estou de acordo, isso não importa, irmãos. O que importa é que Cristo está no centro de todas as coisas, é que Cristo é quem dá o crescimento. Não adianta eu sentar aqui e falar que ela precisa de crescimento, sendo que eu também preciso de crescimento, né? Outra passagem fala, né, o Senhor Jesus repreende os discípulos que estão apontando os pecados de algumas pessoas e tal, e o Senhor fala, te preocupas com o argueiro no olho do teu irmão, mas não olha a trave que está nos seus olhos. Ou quer dizer, você se preocupa com um cisco no olho do seu irmão, mas não vê o tamanho do graveto que está no seu olho. Então, de maneira nenhuma nós estamos aqui para julgar e condenar a vida da irmã. Muito pelo contrário. Eu vejo que todos nós precisamos de crescimento, precisamos da misericórdia diária de Deus, do Senhor Jesus para as nossas vidas. Amém? Se você assistiu até aqui, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado por assistir o vídeo. Assista meus vídeos anteriores. Tem bastante mensagem aí já no canal, bastante reflexões, né, de assuntos bíblicos. E é isso. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.